Bom dia, alunos! Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje a nossa aula é a correção dos últimos exercícios dessa unidade, né? Desse livro, desse volume 1 de ciências. Então, nós vamos corrigir o caderno de atividade da página 20 a 28, começando aí em energia elétrica e potência. Então, vamos iniciar na questão 7. Assinale com D as situações em que o efeito Joule é desejável e com I as situações em que ele é indesejável. Então, só para lembrar, o efeito Joule é aquele que faz com que haja aquecimento do aparelho elétrico, né? Então, onde que eu quero esse aquecimento? Lembrando que toda vez que um aparelho ele aquece, vai ter perda de energia. Chuveiro elétrico, eu preciso da água quente. É esse efeito Joule que faz essa água esquentar para eu tomar banho. Então, ela é desejável. Se queimar a resistência não tem o efeito Joule, a minha água no chuveiro elétrico ela vai ser fria. E se quem coloca o chuveiro elétrico é uma aguinha quente, não é verdade? Letra B. Nas redes de transmissão de energia elétrica. Nas redes de transmissão de energia elétrica, o efeito Joule é indesejável, porque quando ele ocorre, eu perco essa energia pelo caminho. Eu não quero perder essa energia pelo caminho, eu quero que ela chegue toda ao seu destino, tá? Então, o efeito Joule é indesejável. O ferro de passar roupas elétrico, o efeito Joule é desejável. Eu preciso que o ferro se aqueça através do efeito Joule para eu poder desamarrotar aquelas roupas, né? No carro elétrico, o efeito Joule ele também é indesejável, porque quando ele ocorre, eu tenho uma perda de energia daquele carro e eu ainda tenho um funcionamento, um rendimento desse carro reduzido, tá? Ele não vai funcionar da sua melhor forma. E no ventilador a mesma coisa, o efeito Joule também é indesejável, porque o ventilador também não vai ter um bom rendimento quando ele fica aquecido. Tudo bem? Questão 8. Ainda sobre o efeito Joule, né? Então, sobre o efeito Joule, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas nas afirmativas a seguir. Letra A. Diminuindo-se a corrente elétrica que passa em um condutor, diminui-se o efeito Joule. Verdadeiro. Por quê? Porque toda vez que eu tenho uma quantidade menor de corrente elétrica passando ali em um condutor, né? Pode ser um fio, por exemplo, a perda de energia e o efeito Joule provocado por essa movimentação das partículas, né? Que vão diminui esse efeito Joule, tá? Letra B. Quanto mais um aparelho se aquece, maior é o efeito Joule. É o que nós falamos na outra questão, né? O efeito Joule permite que aparelhos elétricos aqueçam estruturas, no caso do chuveiro, água, no caso do ferro de passar roupa, a base dele para poder passar roupa, né? Então, também é verdadeira, né? Quanto mais um aparelho se aquece, maior é o efeito Joule. A colisão de elétrons em movimentos contra partículas de outros materiais faz com que ocorra uma diminuição da energia cinética e, consequentemente, uma diminuição em sua temperatura. Bom, quando essa colisão de elétrons que está em movimento com outros materiais, quando elas se chocam com outras partículas de outros materiais, faz o contrário, faz com que haja um aumento da energia cinética, energia de movimento, né? E quanto maior essa movimentação desses elétrons se chocando com essas partículas, maior vai ser a sua temperatura. Ou seja, maior vai ser o efeito Joule. Tudo bem? E letra D, disjuntores térmicos usam o efeito Joule para proteger circuitos elétricos. Então, isso também é verdadeiro. Por quê? Esses disjuntores térmicos, ou seja, que vão ser acionados por temperatura, eles se dilatam. O que é dilatar? Aumentar, né? E quanto mais eles se dilatam, mais eles se expandem, eles abrem o circuito, diminuindo essa colisão desses elétrons com outros materiais, aí sim
podendo diminuir esse efeito Joule. Eles abrem o circuito, né? Tudo bem? Então, vamos para a questão 9. Leia atentamente o texto a seguir. Em seu refrigerador com inverter, você não ouve o liga e desliga do motor compressor, tornando seu produto muito mais silencioso e econômico, pois, ajustando automaticamente a rotação do compressor, ele usa apenas a quantidade de energia necessária para manter seu produto funcionando na melhor condição possível. A placa verifica o quanto é necessário resfriar o refrigerador e envia comandos para o compressor que aumenta ou diminui a velocidade do motor conforme a real necessidade. Os modelos convencionais ligam o compressor com potência máxima quando precisam resfriar e desligam o compressor quando não é necessário. Com este controle variável de velocidade, o produto fica muito mais econômico e apresenta um menor nível de ruídos. Agora, responda às questões propostas. Retire do texto 2 avanços que tornam os novos refrigeradores com tecnologia inverter mais econômicos e explique o motivo. Bom, os 2 avanços são que o compressor ele não fica ligando e desligando o tempo todo, né? Então, ele vai ter seu funcionamento controlado pela necessidade de aumentar ou não a produção, né? A quantidade extra dessa energia, tá certo? Outra vantagem é que ele também nunca vai trabalhar em potência máxima, sim em relação à potência necessária para manter o equilíbrio ali daquela refrigeração, tá certo? Outra vantagem ainda, diminui o desperdício de energia. Outra vantagem ainda, menor nível de ruído. Então, todas essas aí são vantagens que vocês podem tirar desse texto aí, tá certo? Letra B. Explique por que o refrigerador consome menos energia elétrica do antigo. A primeira vantagem, né? Como o antigo ele fica ligando e desligando, muitas vezes ele usa um consumo de energia muito grande para ficar nesse liga e desliga. Então, muitas vezes ele trabalha em potência máxima, né? Então, essa nova tecnologia aqui, ó, como ele não precisa trabalhar nessa potência máxima, né? Ele usa a tecnologia inverter, e ele não vai trabalhar em potência máxima, ele vai utilizar melhor a energia, consumindo menos energia. Se ele consome menos energia por causa disso, ele vai ser mais econômico. E esse menor consumo de energia elétrica é a tecnologia inverter que dá, tá certo? Questão 10. Leia com atenção o texto a seguir e depois responda as questões propostas. Em 2017, a Itaipu produziu 96.387.357 megawatts-hora. Em 2016, a produção chegou a 103.098.366 megawatts-hora. Um novo recorde mundial de produção anual. A maior marca anterior havia sido estabelecida em 2013, com 98.630.035 megawatts-hora. Letra A. Uma residência tem consumo mensal igual a 300 kWh. Se ela mantiver esse consumo durante todos os meses, quantas residências iguais a essa podem ser atendidas pela produção recorde da usina de Itaipu? Lembre-se que a produção recorde considera a produção do ano. Se a produção recorde considera a produção anual, eu vou ter que fazer essa questão não em cima do consumo mensal. Eu tenho que fazer em cima também do consumo anual.
Aqui na questão fala assim, ó, se ela mantiver esse consumo durante todos os meses. Então, se ela manter 300 kWh por todos os meses do ano, quanto que ela vai gastar? Como que eu vou saber disso? Eu vou multiplicar os 300 kWh pelo número de meses no ano. O ano não tem 12 meses? Então, 300 vezes 12 é igual a 3.600 kWh. Então, ela vai gastar, aquela residência, 3.600 kW no ano. E a questão quer saber, utilizando o consumo dessa residência como base, quantas dessas a Itaipu, né, utilizando a produção recorde, poderia atender? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a produção recorde de 103.098.366, tá aqui, ó, 103.098.363 e dividir pelo consumo de uma residência que ela gastaria no ano, que é 3.600 kW. Então, aí eu vou ter o número de todas as resistências, que esse valor aqui vai conseguir atender. Então, 103 milhões 98.366 dividido por 3.600 dá 28.638.435 residências, tá certo? Letra B. Se cada resistência tiver 3 habitantes, quantos habitantes a Itaipu pode atender? Também vamos pensar isso em ano, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pegar o número das residências, que equivale a 1, né? E multiplicar por 3 pessoas em cada residência. Então, 28.638.435 residências vezes 3 pessoas vai dar 85.915.305 pessoas atendidas pela usina Itaipu durante um ano. Se cada residência dessa consumir 300 kWh por mês. Tudo bem? Questão 11. Com base na tabela abaixo, assinale V para verdadeiro, F para falso nas afirmativas A, B e C. Depois responda a pergunta do item D. Então, aqui, o meu quadro eu tenho alguns aparelhos, aspirador de pó, batedeira, bomba de água residencial, chuveiro elétrico, geladeira, lâmpada, liquidificador, máquina de lavar roupa, televisão, ventilador. E aqui a potência em watts. O aspirador de pó, ele gasta de 100 a 220, né? A potência dele varia de 100 a 220. A batedeira, a potência varia de 300 a 500 watts. Bomba residencial, 185. Chuveiro elétrico, de 2.000 a 2.500 watts. Geladeira, de 300 a 500 watts. Lâmpada, 60 watts. Liquidificador, de 500 a 600 watts. Máquina de lavar roupas, de 800 a 1.000 watts. Televisão, 140 watts. E ventilador, 80 watts, tá? Então, vamos ver aí, na letra A, o que está perguntando, tá? Letra A. Caso o morador aqueça uma lâmpada ligada, caso o morador esqueça uma lâmpada ligada durante um dia inteiro, seu consumo será menor do que o consumo de um liquidificador utilizado durante 2 horas. Então, ela é falsa. Por quê?
porque eu tenho que fazer o cálculozinho em cima dos dados que a questão me dá, né? A questão tá me dando o quê? Tempo, né? Morador, uma lâmpada um dia inteiro, então 24 horas, não é verdade? A potência que o quadro me dá, né? Então, a lâmpada tem uma potência de 60 watts. Quanto de energia elétrica uma lâmpada de 60 watts ela iria gastar durante um dia inteiro? Então, nós vamos fazer, ó, né? Energia é igual potência vezes tempo, certo? Então, é só utilizar a equaçãozinha. Então, a energia da lâmpada, chegou a escrever aqui, ó, LAM, tá vendo? Para identificar que é a lâmpada. Qual a potência dela? 60. Qual o tempo que ela vai ficar ligado? 24 horas. 60 vezes 24 horas vai gastar 1.440 watts hora, certo? Agora, comparou ela com o liquidificador ligado por 2 horas. O liquidificador, ele vai gastar de 500 a 60 watts, né? A potência dele. Vamos colocar a potência maior. Então, vamos colocar aqui, ó, energia do liquidificador, LIQ, é igual potência vezes tempo. 600 é a potência, tempo é 2 horas. 600 vezes 2, 1.200. Então, o consumo elétrico ficaria em 1.200 watts por hora. Então, a lâmpada ligada o dia inteiro, ela ainda vai consumir mais do que um liquidificador ligado por 2 horas. Certo, pessoal? Então, essa questão, ela tá falsa, porque falou que o liquidificador ia consumir mais, mas ele ainda vai consumir menos, tá? A letra B. A letra B fala: se o morador substituísse o sistema de bombeamento de água, que é utilizado por 4 horas por dia, por um sistema que não utilizasse energia elétrica, a energia economizada em um dia compensaria um banho quente de 1 hora. Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Energia da bomba vai ser igual a potência dessa bomba, 185 watts. Ela fica ligada durante 4 horas, então 185 vezes 4. Energia consumida pela bomba é de 740 watts hora. Fala que se ela substituir, ela vai economizar energia. Energia que daria para um banho quente de 1 hora, um chuveiro elétrico ligado por 1 hora. Então, a potência do chuveiro elétrico, nós vamos colocar a potência de 2.000 watts. Então, energia do chuveiro é igual a 2.000 watts vezes o tempo, que é 1 hora. 2.000 vezes 1 é igual a 2.000. Então, o banho de 1 hora gasta 2.000 watts, tá? Então, essa questão também é falsa, porque o banho ainda vai gastar mais energia em 1 hora do que a bomba funcionando durante 4 horas para trazer energia para casa, tá bom? Letra C. O chuveiro ligado 1 hora por dia consome mais energia elétrica do que a geladeira ligada 24 horas por dia ou uma máquina de lavar roupas ligada 4 horas por dia. Então, agora a gente vai ter que fazer 3 continhas. O chuveiro, nós vamos fazer a mesma coisa dessa aqui anterior, ó. Tá vendo? Energia do chuveiro é igual potência vezes tempo. Deu o mesmo tempo e a mesma potência. Então, a energia do chuveiro, 2.000 watts hora. Agora, eu tenho que fazer da geladeira. A geladeira tem uma potência de 500 watts e falou que ela fica ligada 24 horas. Então, a energia da geladeira é igual potência vezes tempo, 500 vezes 24. Então, 500 vezes 24 dá 12.000 watts hora. A mesma coisa com a máquina de lavar. A energia da máquina de lavar é igual potência vezes tempo. 1.000 é a potência, horas, 4 horas. Então, a energia consumida pela máquina de lavar é de 4.000 watts hora. Então, também é uma questão
falsa, né? Porque falou que o chuveiro vai consumir mais energia. Só que, na verdade, ele, dentre todos, vai consumir menor energia, né? Se ele ficar ligado 1 hora, do que a geladeira por 24 horas e a máquina de lavar em 4 horas. Pessoal, se tiver dúvida, manda mensagem, tá? A letra D é pra gente fazer o quê? Vamos ver? O disjuntor é um dispositivo utilizado para proteger os equipamentos elétricos que estão ligados à rede. Seu funcionamento tem como base interromper a passagem da corrente elétrica quando ela ultrapassa determinado valor. Então, gastou energia demais, efeito Joule está grande demais, o disjuntor cai, né? Ele desliga aquela passagem da corrente elétrica, fica sem energia. Então, determine qual deve ser a corrente elétrica suportada pelo disjuntor para permitir que todos os equipamentos da tabela sejam ligados ao mesmo tempo na potência máxima, considerando que esses aparelhos vão estar ligados numa tensão de 120 volts. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ligar o aspirador de pó, batedeira, bomba, chuveiro, geladeira, lâmpada, liquidificador, máquina de lavar roupa, televisão, ventilador, tudo no mesmo momento. E eles vão utilizar a potência máxima. Então, eu tenho que saber qual que é a potência máxima de todos eles ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer uma soma simples. 220 mais 500 mais 185 mais 2.500 mais 500 mais 60 mais 600 mais 1.000 mais 140 e mais 80. Então, eu tenho que somar a potência máxima de todos eles, porque eles vão estar ligados ao mesmo tempo. Quando eu somo essa potência máxima, eu vou achar o valor de 5.785. Eu vou utilizar agora essa equaçãozinha, ó. Potência é igual tensão vezes corrente elétrica, tá? O valor da potência eu tenho, porque eu somei todos os meus aparelhos à potência máxima. Deu 5.785, né? E a tensão, aqui, ó, a tensão a questão me deu. Considerar a tensão 120 volts. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores na equação. Potência, 5.785 watts, né? É igual, tensão, mandou eu considerar a tensão de 120 volts, vezes a corrente elétrica. Então, eu consegui substituir 2. O que que eu vou fazer? Teve gente que errou questão na última prova, porque fez isso aqui, ó, e não modificou multiplicação por divisão. 120 não tá multiplicando por intensidade elétrica, por corrente elétrica. Então, se ele vai para depois da igualdade, ele vem dividindo. Ele nunca vem multiplicando. Tem gente que transferiu para a igualdade e continuou multiplicando. Não pode. Se ele vai mudar de lugar, vai mudar também multiplicação por divisão. Então, como que vai ficar? Corrente elétrica é igual 5.785 dividido por 120, tá? Porque 120 aqui estava multiplicando, mas quando ele vai, quando um anda para o outro lado da igualdade, se ele multiplica, ele volta dividindo. Se ele está dividindo, ele volta multiplicando. Isso não pode esquecer, tá bom? Então, corrente elétrica é igual 5.785 dividido por 120. Corrente elétrica é igual 48,21 amperes. Então, essa é a corrente elétrica que o meu disjuntor vai ter que suportar. Se o meu disjuntor ele não suportar essa corrente elétrica, ele desarma. E aí, cancela a passagem dessa corrente elétrica. Tudo vai desligar.
Se esse disjuntor ele suporta uma corrente elétrica igual ou maior do que isso, todos os meus aparelhos vão estar funcionando. Se ele suporta uma corrente elétrica exatamente nesse valor, vai ocorrer muito efeito Joule. Muitos dos equipamentos vão ter o seu funcionamento comprometido. Entendido, pessoal? Então, vamos para formas de energia e suas transformações. Questão 12. Explique ao menos 2 métodos para transformar uma fonte de energia em energia elétrica. Então, eu posso utilizar as hidroelétricas como exemplo. A movimentação da água gira as turbinas e as turbinas transformam energia cinética de movimento em energia elétrica, não é verdade? As eólicas também são um exemplo. As usinas eólicas utilizam a movimentação dos ventos que fazem girar as hélices, né, das turbinas lá, daquelas torres eólicas e transforma a energia de movimento do vento em energia elétrica. Tudo bem? Podemos citar as termoelétricas, né? Que fazem o aquecimento da água. Aquecem a água, o vapor d'água vai subir por uma tubulação, que também vai fazer uma turbina girar, né? Então, a turbina ela vai se movimentar, transformando movimento em energia elétrica. Tudo bem? 2 dessas já dá um bom exemplo de transformação de energia cinética em energia elétrica, tá certo? Questão 13. As fotografias a seguir mostram usinas elétricas que utilizam diferentes fontes de energia para transformar energia elétrica. Em cada uma delas, identifique a fonte de energia utilizada e o tipo de usina representada. Então, na primeira imagem, nós temos uma torre eólica, né? Então, o vento vai bater aqui, vão fazer essas hélices girarem. Aqui dentro tem uma turbina que vai girar, transformar a energia. Então, aqui, a fonte de energia utilizada é a energia dos ventos. O tipo de usina representada é uma usina eólica. Nessa imagem aqui, eu já tenho placas solares, né? Então, se é placa solar, qual que é a energia que vai ser transformada? Energia solar, radiação solar, né? Então, a radiação solar ela é captada aqui e ela é transformada em energia elétrica. Então, aqui me mostra uma usina solar, tudo bem? Essas 2 outras imagens. Aqui, eu tô vendo um aparelho, né, que tá no mar. Ó, Carol, como é que você sabe que ele tá no mar? Tem ondas, né? Então, a energia, ela vai vir do funcionamento das ondas. O movimento das ondas vai bater, vai fazer a turbina girar e a turbina vai transformar o movimento das ondas em energia elétrica. Então, a energia inicial é o movimento das ondas e o tipo de usina é uma usina maremotriz, tá? E aqui eu tô vendo, ó, liberando, ó, fumaça, vapor d'água, né? Tô vendo, tá? Tem uma certa poluição. Então, aqui é uma energia que vai movimentar as turbinas através do vapor de água que foi aquecido, tá? Quem faz isso? Usinas termoelétricas, tudo bem? Questão 14. Questão 14. Preencha os blocos a seguir, indicando as transformações de energia ocorridas nas diferentes usinas elétricas. Letra A, usina termoelétrica. Então, aqui tem, ó, queima de combustível
e o calor. Olha o calor, tá? Aí tá escrito aqui, ó, energia potencial química de um combustível. Por exemplo, carvão, material nuclear radioativo, qualquer um desses vai ser essa energia química, tá? Esse calor, né, através dessa queima de combustível, ele vai passar para um reservatório de água, né? Aqui, ó, energia saindo daqui e vindo para aqui, aquecendo a água. A gente vê na água ferver as bolhas aqui, o vapor de água, tá vendo? Que vai ser empurrado nessa direção aqui, né? Então, o que que está acontecendo aqui? É uma energia térmica. Então, a queima do combustível, que era uma energia química, se transforma numa energia térmica, que faz o quê? Com que essa água se movimente. Porque quando ela muda seu estado de líquido para gasoso, ela vai se movimentar. Ó, ela vai passar por essa tubulação. Quando ela passa por essa tubulação, ela chega aqui, ó, na turbina. Faz com que essa energia movimente a turbina. A turbina, ao ser movimentada, ao ser girada, vai ocorrer a transformação de energia. Energia de movimento em energia elétrica. Então, a energia elétrica que foi convertida a partir do movimento, ela é convertida por geradores eletromagnéticos. Ela é enviada para a rede de transmissão e ela chega na nossa casa, tá certo? Então, vamos ver a letra B. A letra B é uma hidroelétrica, né? Como que as hidroelétricas funcionam? Eu também tenho uma energia potencial, só que essa não é química. Ela é gravitacional das águas. Então, ela é de movimento. A gravidade vai puxar ela aqui para baixo. Onde que a água tá aqui em cima e ela vai sair aqui, ó, tá? E aí ela sai com uma força suficiente para movimentar essa água e movimentar uma turbina, né? Então, a energia potencial gravitacional das águas represadas faz com que essa água entre em movimento. Energia de movimento da água. A energia de movimento vai fazer o quê? Vai movimentar um rotor, uma turbina. Essa movimentação da turbina vai converter, né, a energia de movimento em energia elétrica através de geradores eletromagnéticos. Tudo bem? Então, vamos para a questão 15. Leia atentamente o texto a seguir. Vacas e gado em geral são responsáveis por boa parte dos gases que causam o aquecimento global. Suas emissões, que consistem principalmente de metano, podem ser coletadas e usadas como fonte de energia. Como o gás produzido pela fermentação dos alimentos no estômago das vacas poderia ser utilizado para a geração de energia elétrica? Bom, o gás, se ele fosse armazenado, ele poderia servir como fonte de combustível das termoelétricas, né? Então, aquele gás é ele que faria o aquecimento das águas. Então, ele faria esse aquecimento, a água, ela mudaria seu estado físico, ela passaria de líquida para gasosa e, através da movimentação dela, né, ela movimentaria as turbinas que gerariam a energia elétrica. Tudo bem? Questão 16. Leia com atenção o texto a seguir sobre ecopistas. Com a pressão sobre a sua superfície, a ecopista comprime cerca de 10 milímetros. Essa pequena compressão é suficiente para ativar o gerador que transforma o movimento em energia elétrica. A energia gerada pode ser utilizada para a própria iluminação da pista.
carregar aparelhos eletrônicos de pequeno porte ou armazenada em uma bateria. Quando comprimida, a pista pisca em resposta à pessoa, gerando o que chamamos de experiência energética. Um retorno visual que faz com que a pessoa que dança, faz com que a pessoa que dança e quem esteja ao seu redor sinta e perceba a geração de energia. Interessante, né? Uma pista de dança que você vai fazer uma pressão em cima dela e ela gera energia por causa disso. Gera energia não, transforma energia. A energia do seu movimento em energia elétrica. Legal. Então, agora, responda as questões propostas. A. Qual é o tipo de força utilizada para o acionamento do gerador? Explica. Acabei de falar, né, gente? É uma força chamada elástica, né? O nosso peso faz com que essa força, com que esse piso, que tem uma certa elasticidade, perceba o nosso movimento, né? E aí, quando existe esse nosso movimento, juntamente com a movimentação da pista, faz com que esse gerador também seja movimentado, transformando o quê? A energia do movimento em energia elétrica. Letra B. Qual outro tipo de gerador simples, geralmente utilizado em bicicletas, transforma o movimento em energia elétrica e luz instantaneamente? O dínamo, né, pessoal? Que nós já falamos bastante dele. Então, o dínamo tá ali junto à roda da bicicleta. Quando você movimenta o pedal, automaticamente você movimenta a roda movimenta o dínamo e transforma aquele movimento em luz, em energia, para iluminar o caminho da pessoa que está utilizando aquela bicicleta, tá? Letra C. A energia elétrica que chega pelas centrais de distribuição em nossa residência é armazenada antes do nosso uso? Explique. Não, né? A energia ela é utilizada no mesmo instante em que ela é gerada. Então, a energia ela vai se movimentando o tempo inteiro, né? Ela está sendo produzida agora e a gente está utilizando ela agora, tá? Ela vai sendo movimentada lá pelas redes de alta tensão e sendo transformadas o tempo todo para chegar na nossa residência com uma potência que a gente consiga utilizar, tá? Máquinas elétricas. Encontre as máquinas elétricas no caça-palavras a seguir. E aí, nós temos, né, as palavras motor elétrico, gerador elétrico, transformador, que são as máquinas elétricas aqui do nosso caça-palavra, tá? E aqui, a questão 18 pede pra gente preencher as lacunas corretamente, para em seguida completar a cruzadinha. Então, número 1. Um dos primeiros cientistas a investigar e sistematizar as relações existentes entre eletricidade e magnetismo. Utilize o nome do cientista. O cientista foi Ørsted, né? Então, ele foi um dos primeiros cientistas a investigar e sistematizar a relação entre eletricidade e magnetismo, tá certo? São dispositivos capazes de elevar a tensão elétrica. São capazes de elevar e de reduzir. São os transformadores, né? Eles conseguem transformar essa tensão elétrica. Quando eu preciso para mais, quando eu preciso para menos, tá? São os dispositivos que transformam a energia de movimento em energia elétrica. São os geradores, tá? Físico contemporâneo de Ørsted observou que o movimento de um ímã próximo a um espira produz uma corrente elétrica induzida. Então, nós estamos falando de Faraday, né? Eletromagnético é o princípio físico utilizado nas máquinas elétricas. Então, ó, indução, né? Corrente elétrica induzida. Então, a indução eletromagnética é o princípio físico para as máquinas elétricas.
E 6. Máquinas elétricas compreende um conjunto de instrumentos que transforma energia elétrica em outro tipo de energia. E aí a gente vai completar essa cruzadinha aqui, né, de acordo com a numeração, tá? Então, vamos para a questão 19. A questão 19 coloca assim: a energia elétrica das redes de transmissão vem em alta voltagem, geralmente 13.800 volts, e precisa ser reduzida. Sobre o assunto, responda a questão a seguir. Letra A. Determine a razão entre o número de voltas da bobina primária de um transformador em relação à bobina secundária, sabendo que a tensão que chega à resistência precisa ser igual a 220 volts, né? Então, olha aqui, em alta voltagem eu tenho 13.800 volts. E esses 3.800 volts é a potência primária, né? Eu preciso dessa voltagem em 220. Então, aqui tem que ser a minha potência secundária, tá? Então, como que eu faço essa razão? Eu coloco número de voltas primárias dividido por número de voltas secundárias é igual potência primária dividido por potência secundária. Então, eu vou pôr número de voltas primárias dividido por número de voltas secundárias é igual minha potência primária, lá da alta tensão, 13.800. Minha potência secundária, que é a que eu preciso que chegue na minha casa, 220. Então, 13.800 dividido por 220 vai dar 62,73. Então, a razão do número de voltas primária e secundária vai ser igual a 62,73 voltas. Tudo bem? Letra B. Por que as linhas de transmissão de energia trabalham com tensões tão elevadas? Essa alta tensão, ela minimiza a perda de energia elétrica, né? Diminui o efeito Joule. Se tem menos efeito Joule, tem menos calor, menos perda de energia, tá? Então, aumenta-se essa tensão, porque essa energia ela vai viajar de uma forma mais rápida, diminuindo o efeito Joule, ok? Questão 20. Leia atentamente o texto a seguir. Existe muita confusão entre autovolt e bivolt automático. No autovolt, o aparelho irá suportar quaisquer tensões entre 90 e 240 volts. A fonte bivolt suporta exclusivamente duas tensões, 127 volts e 220 volts. Vale lembrar que existem os equipamentos de tensão específica, ou seja, somente 127 volts e somente 220 volts, tá certo? Com base no texto, assinale V para verdadeiro, F para falso nas sentenças a seguir. Então, letra A. Ao ligar um aparelho autovolt em uma tensão de 220, ele irá queimar. Tá falsa. Por quê? Olha o que falou aqui do autovolt, ó. Ele vai suportar qualquer tensão entre 90 e 240 volts. 220 está entre um e outro? Está. Então, ela é falsa. Ele não vai queimar. Ele vai funcionar. Tá certo? Letra B. Ao ligar um aparelho bivolt em uma tensão de 100 volts, não haverá problema algum de funcionamento. Também está falsa, porque o texto fala que o bivolt ele vai suportar exclusivamente duas tensões. Ou ele suporta 127 ou ele suporta 220. 100 não é 127, 100 não é 220. Então, ele vai ter um problema de funcionamento. Talvez ele nem queime, mas provavelmente ele vai queimar,
tá? Porque as duas tensões que o bivolt suporta, ele é maior. Letra C. Deve-se sempre verificar a tensão e mudar a chave do aparelho bivolt para a tensão que será usada. 127 volts ou 220. Verdadeiro, né? Se ele é bivolt, ele vai ter uma chavinha lá, um botãozinho, que você vai colocar 127 quando você estiver num lugar que tem essa voltagem. Ou 220 quando tem essa voltagem. Se você estiver num lugar que a voltagem é 220 e ele tiver para 127, o aparelho vai queimar, tá? Então, tem sempre que ter esse cuidado de mudar o bivolt para a potência correta. Tudo bem? Letra D. Um aparelho altovolt tem o funcionamento prejudicado se ligado à tensão 127 volts. É falso, porque a gente já viu lá no texto que ele pode variar de 90 a 240. E 127 está nesse meio aí, não é verdade? Letra E. Caso um aparelho não funcione com a tensão do ponto de energia onde será ligado, deve-se usar um transformador para adequar a tensão. Isso mesmo. Se você pegou um aparelho, ligou e não funcionou, é porque a voltagem está errada. Deve-se utilizar um transformador para fazer a transformação daquela energia, adequando a tensão, fazendo com que o aparelho funcione de forma satisfatória. Tudo bem? Questão 21. Aqui, pessoal, é a justificativa, ó, da questão 20, tá? Pode dar um print aí, pode parar o vídeo, aumentar, tá certo? Mas ela, ó, a setinha aqui tá mostrando pra questão 20, tá? Então, 21 agora. Os números 1, 2, 3 estão associados com cada um dos tipos de máquina elétrica estudado no capítulo. Nas afirmativas, existem características dessas máquinas elétricas. Utilize os números para relacionar adequadamente a respectiva máquina elétrica com a sua característica. Então, 1, estamos falando de um motor elétrico. 2, gerador elétrico. 3, transformador elétrico. Na letra A, seu movimento tem como base a atração e a repulsão magnética a partir da passagem de corrente elétrica. Então, nós não estamos produzindo energia, nós não estamos transformando energia. Nós estamos fazendo com que haja passagem de corrente elétrica e movimentação, né? Então, eu estou falando de um motor elétrico, tá? B, transforma outras formas de energia em energia elétrica. Se eu estou falando de produção de energia elétrica, de transformação de um tipo de energia em outra, é um transformador. Não, transformador transforma a tensão. Quem transforma um tipo de energia em outra é o gerador elétrico. Ele está gerando energia elétrica, então é 2, tá? Então, um pouquinho de cuidado aqui. Vê a questão como um todo, né? Transforma, falou transforma. Quem transforma é o transformador. Mas ele está transformando a tensão? Não. O transformador, ele sempre transforma a tensão. Quando um aparelho transforma um tipo de energia em energia elétrica, nós estamos falando de geração de energia elétrica. Então, geração é um gerador, tá bom? Está presente na maioria dos aparelhos eletrodomésticos. Então, é o motor elétrico, né? A D, pode adequar a tensão que passa dos aparelhos elétricos, evitando a queima ou mau funcionamento. Agora sim, estamos falando de tensão. Quem faz essa adequação dessa tensão é o transformador elétrico. Então, ele transforma a tensão para o aparelho funcionar corretamente. Letra E. Peça fundamental para a transmissão eficaz da energia elétrica. Também estamos falando do transformador, né? Sem o transformador, essa transmissão eficaz da energia ela não vai acontecer. Eu preciso do transformador para colocar ela em alta tensão, para ela vir das usinas para cá. E quando ela chega aqui, eu preciso do transformador para ele diminuir a tensão dela, para eu poder utilizar na minha casa,
você utiliza para o comércio utilizar nas lojas, as indústrias utilizarem nas fábricas, tá certo? E F, transforma energia elétrica em várias outras formas de energia. É o motor elétrico que faz isso, tá? Tudo bem? Questão 22. Leia com atenção o texto a seguir e depois responda as questões propostas. Quando não havia iluminação no Brasil, as pessoas se guiavam pela luz da lua cheia. Antes da chegada da lâmpada elétrica, as casas eram iluminadas por velas ou lampiões a gás. Nessas condições, a população precisava improvisar em muitas atividades. Por exemplo, para passar roupa, eram usados ferros à brasa. A atividade era delicada e exigia cuidados, pois a fuligem podia cair na roupa e sujá-las ou até queimá-las. Como não existia geladeira, as pessoas precisavam comprar alimentos frescos todos os dias ou deixá-los cozidos para o consumo. E como já é de se imaginar, os banhos eram frios ou com água aquecida no fogão, também a lenha. Então, utilizava no ferro de passar roupa a brasa desse fogão a lenha. Muitas vezes queimava a madeira para fazer a comida e depois pegava a brasa que sobrava ali daquela madeira, colocava no ferro de passar roupa, né? E esse ferro de passar roupa, ele era aquecido, mas ele tinha lugar para sair e aí às vezes caía resíduos dessa brasa ou até pedaços de brasa e podia ficar sem a roupa. Mas é interessante. Letra A. Como a eletricidade contribui para a evolução das máquinas industriais? Então, essas máquinas industriais, né, elas foram importantes, muito importantes na manufatura, principalmente, né? Então, essas máquinas térmicas que eram utilizadas muitas vezes pelo movimento da pessoa, elas foram substituídas pelas elétricas e fizeram o quê? O aumento da produção dos produtos. Os produtos eram produzidos de forma mais rápida, numa quantidade muito maior, facilitando o acesso das pessoas a esses produtos e até diminuindo o preço desse produto. Porque antes, um produto para ele ficar pronto, um cobertor, por exemplo, ele poderia demorar 1 ano. Com a utilização das máquinas elétricas, ele passou a ser feito, por exemplo, em 1 semana. Então, aumenta a produção, aumenta a quantidade e aí diminui o preço, tá? Como a eletricidade contribuiu para o desenvolvimento da produção humana, do comércio e do entretenimento. Então, a eletricidade, hoje a gente pode fazer festas até o dia amanhecer. A gente não precisa mais a falta de luz, por exemplo, já não é um impedimento, né? Então, teve a extensão dos horários, tanto para a produção, tanto para o comércio e tanto para o entretenimento, né? Então, tem fábricas que, dependendo da produção, fazem escalonamento de funcionário. Tem um grupo de funcionário que trabalha de manhã, um grupo de funcionário que trabalha durante a tarde, um grupo de funcionário que trabalha durante a noite. Trabalha por escalonamento, a fábrica não precisa nem fechar. Desculpa, pessoal. Tá certo? E assim o comércio, bares, restaurantes, né? Antes que ficava aberto só durante o dia, hoje ficam abertos até o outro dia, se for necessário. Letra C. Como a eletricidade mudou os aspectos da vida domiciliar? Bom, na vida domiciliar a gente já sabe, né? A gente pode estudar até tarde, porque a gente tem luz elétrica no quarto. No calor, a gente liga o ar-condicionado, porque traz um maior conforto pra gente dormir. A gente não precisa comprar alimentos frescos todos os dias, porque agora os alimentos já podem ser conservados dentro da geladeira, né? Então, a gente tem o ferro elétrico, que não precisa estar queimando madeira, pegando carvão para colocar. Então, são N as vantagens. A gente tem entretenimento em casa, utilizando televisão, utilizando internet, que sem a energia elétrica seria impossível. Então, a vida hoje, dentro das nossas casas, é completamente diferente da vida que há 100 anos atrás, que não tinha energia elétrica disponível para todo mundo, né? E não tinha nenhum desses equipamentos eletrônicos que facilita a nossa vida hoje, tá certo?
Questão 22. A questão 22 é uma questão do Enem. Águas de março definem se falta luz esse ano. Esse foi o título de uma reportagem em jornal em circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos estabelecida nessa manchete se justifica por quê? Porque a geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens, ou seja, elas têm que ter uma certa quantidade de água disponível, né, para a produção de energia. Então, essa é a questão correta, tá? A B tá errada, porque fala que o sistema de tratamento de água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia elétrica. Ela é incorreta, né? O tratamento de água e a distribuição de água, ela é diferente de uma região para outra e nem sempre vai ter esse grande consumo de energia elétrica, tá? Letra C, a geração de eletricidade nas usinas termoelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração. Então, não é por causa disso. As usinas termoelétricas, elas dependem menos da água do que as hidrelétricas e a maior produção de energia elétrica no Brasil é através de hidrelétricas. Algumas termoelétricas passam parte do ano desligadas ou no seu funcionamento mínimo, tá? O consumo de água e de energia elétrica utilizada na indústria compete com o da agricultura. Também não tem relação com a falta de chuva, né? Nós estamos falando de falta de chuva e de manutenção de usinas. E é grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundante consumo de água. Também correto. Todo mundo usando chuveiro elétrico não vai acabar com a água dos reservatórios, não. Então, é só a questão A mesmo que está fazendo a correta relação. A 24 também é uma questão do Enem. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar. Enquadrou. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Acumule uma quantidade de roupas para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Quer dizer, todas elas diminuem o efeito Joule, tá certo? Então, se diminui o efeito Joule, diminui perda de energia. Quanto maior o efeito Joule, maior a perda de energia, maior também é o consumo elétrico. Tudo bem? Então, pessoal, nossa aula termina por aqui. E dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e eu estou aguardando o contato de vocês. Bons estudos!